Oi, eu sou Miguel Luiz e você está no De Cara nos Livros. Stephen Edwin King, ou simplesmente Stephen King, nasceu em 21 de setembro de 1947, no estado do Maine, em Portland. Quando tinha apenas 2 anos, seu pai abandonou sua família e ele teve que ser criado por sua mãe Ruth, em situações financeiras bem precárias. Inclusive, King passou por muito tempo debilitado, sempre com febres e doenças que os médicos não sabiam explicar muito bem. Desde muito pequeno, ele sempre teve fascínio por filmes e revistas de terror. Inclusive, nessa época foi quando ele começou a escrever seus primeiros contos e a vender para seus amigos e colegas. Inclusive, sua mãe foi a primeira cliente dele. Ou seja, ela sempre falou que o King era para vender o seu trabalho e valorizar sua arte. King estudou língua inglesa na University of Maine, onde escrevia para o jornal da escola e também conheceu sua futura esposa, Tabitha Spruce. King iniciou sua carreira literária nos anos 70, onde pela manhã ele era professor de inglês e pela noite ele escrevia suas histórias. Em 73, King resolveu escrever Que Era Estranha, mas não gostou do que escreveu e resolveu jogar fora. Por sorte, Tabitha King, sua esposa, conseguiu pegar os manuscritos e fez com que ele reescrevesse. E assim, Carrie foi aceito por uma editora e publicado em 1974. Foi um sucesso instantâneo, vendeu milhões de cópias e em 76 teve uma primeira adaptação de Carrie, das tantas outras, pelo diretor Brian De Palma. E foi assim que começou ali sua jornada dele escrever ano após ano, Salem, O Iluminado e a lista é imensa. Nos anos 80 ele teve o ápice de sua fama, onde escrevia de 2 a 3 livros por ano, sendo que a editora pediu que ele não fizesse isso. Então, para não ficar preso a só publicar 1 ou 2 livros por ano, teve a ideia de pegar o pseudônimo de Richard Bachman e começar também a botar mais livros por ano, só que agora com o nome de uma outra pessoa. Inclusive, ele fez até fotos, né, desse pseudônimo. Então muitas pessoas realmente não sabiam que era um Stephen King, porque tinha atrás do livro a foto desse autor. Uma curiosidade dessa época é que o King, escrevendo como Richard Bachman, fez um livro de contos chamado Livros de Bachman. E um desses livros de Bachman, né, tinha um conto chamado Fúria, que basicamente era de um estudante que prendia sua classe, né, seus colegas de classe, e matava a professora. E meio que isso veio a inspirar outras pessoas a fazer isso na vida real. Então King resolveu não lançar mais, no caso relançar, né, esse livro. Então os livros atuais foram vendidos separadamente e esse Fúria você não acha mais, né? A menos que você pague um valor bem alto para se ter de novo os livros de Bachman, mas assim, é um preço beirando ali os R$ 800. Em suas obras, King gosta de misturar terror psicológico, horror sobrenatural, ficção científica e também crítica social. Também foi nos anos 80 que começaram as adaptações de suas obras, como O Iluminado, que ele não gosta tanto assim, que foi do Stanley Kubrick. Também teve Conta Comigo e também teve O Cemitério, que aqui no Brasil virou O Cemitério Maldito. Bom, apesar do sucesso do King, também acompanhava ele um vício, tanto em alguns tipos de drogas, como também no alcoolismo, que era muito forte. Inclusive, dá para se perceber isso de forma de inspiração, né, no seu livro O Iluminado, onde vemos Jack Torrance, que é um autor que ele está meio debilitado, né, porque foi afastado de seu emprego. Na verdade, ele foi demitido mesmo, porque foi agressivo com um aluno, isso não é spoiler, né? E ele é muito agressivo, ele é muito meio que desconectado daquilo. Às vezes ele tá naquele momento, depois ele tá em uma lembrança, sabe? E ele fica muito oscilando as emoções. E inclusive também ele é um escritor. Outra curiosidade dessa época é que o King vivia rodeado de cervejas, sabe? Então, ele tinha coisas que ele nem lembra
no caso, o livro Cujo, Cão Raivoso, né? Que é de um cachorro com raiva e, enfim, ele diz que não lembra de nada do que escreveu. Outra curiosidade é seu abuso com cocaína, onde, escrevendo o livro A Dança da Morte, ele diz que não lembra de muita coisa e, bom, o livro ficou desse tamanho porque, além de ter a entrega, né, que a editora ficou cobrando para ele entregar o livro, ele não editou quase nada e tudo que ele estava pensando naquele momento que ele estava ali, né, no efeito da droga, ele escreveu. Por isso que o livro tem quase 2.000 páginas. Outras obras também feitas nos anos 80 e que são de imensa importância é It a Coisa, Misery, Christine e A Metade Negra. Muitos autores também têm sagas muito importantes. Bom, com King não é diferente, ele tem A Torre Negra. Desde os anos 80, o King começou a escrever A Torre Negra com o primeiro volume, A Torre Negra, O Pistoleiro. King dizia que queria ter O Senhor dos Anéis, a modo dele, claro, né? E isso envolvia um faroeste e também, claro, terror, também mitologia moderna. King demorou mais ou menos uns 30 anos para construir todos os livros da Torre Negra, né? E são 8 volumes. Inclusive, esse ano vai ser republicado a Torre Negra aqui no Brasil pela Suma. Inclusive, Suma, se quiser patrocinar, estamos aceitando esse box novo, por favor. Em 1999, King foi surpreendido por uma van desgovernada enquanto ele levava a cachorrinha dele e a van veio com tudo nele. Isso fez com que ele ficasse vários anos tentando se recuperar, né? Teve fraturas graves e quase morreu. Inclusive, foi nessa época aí que ele também estava tentando terminar a Torre Negra, né? Foi que implicou também com que a série demorasse um pouco mais para acabar e alguns fãs até ficaram com medo de não ter um fim e começavam a mandar cartas para ele no hospital perguntando sobre o final da série, né? Porque caso ele morresse, a dúvida estava já respondida. Algumas obras que ele continuou escrevendo, né, nessa fase foi A Espera de um Milagre, Love, A História de Lizzie. Também escreveu um livro de memórias chamado Sobre a Escrita e por fim conseguiu, né, terminar a saga A Torre Negra. Atualmente King passou a escrever em outros estilos também, né? Claro, mantendo sempre seu pé no horror, né, no terror psicológico e tudo mais, mas agora ele também escreve livros de thrillers policiais, ficção histórica e também suspense. Alguns livros recentes são Sob a Redoma, Novembro de 63, a trilogia Bill Hodges, que tem Mr. Mercedes, Achados e Perdidos e Último Turno. Também escreveu Billy Summers, Um Instituto e Conto de Fadas. E, claro, continua escrevendo como uma máquina. King é um dos autores mais adaptados para a TV e também para o cinema, né? Tem mais de 50 filmes e séries adaptados, entre It a Coisa, que já foi adaptado, né? Tanto para o cinema, na parte 1 e parte 2 atuais, como também num grande filme passado nos anos 90. Como eu falei, tem o Iluminado, Stanley Kubrick, e também tem uma versão que o próprio King resolveu dirigir, Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, e algumas séries como Castle Rock e The Outsider. King também recebeu diversos prêmios, como diversos prêmios Bram Stoker, Medalha Nacional das Artes dos Estados Unidos e também reconhecimento mundial, né? Porque ele não escreve só no terror, no gênero terror, ele também abrange outros gêneros. Como eu falei anteriormente, King é casado com sua esposa Tabitha King e tem 3 filhos, incluindo Joe Hill, que também é um escritor de fantasia e terror. King e sua esposa ainda vivem no Maine, local que é também um personagem de suas histórias, como Jerusalém de Lot, Castle Rock e, claro, Derry. Bom, e chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo. Se você gostou, curte, também comenta e compartilha. Lembrando que nesse mês de outubro também vou trazer alguns vídeos, tanto do King, como também de literatura de terror e etc, né? Do King eu falo mais no sentido de algumas pessoas perguntam, né, como começar a ler King. Bom, traremos um vídeo disso. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo do De Cara nos Livros sobre Stephen King. Nos vemos em breve.